Nájila, 28 de julho de 2020. A natureza humana como agência de proclamação de necessidades. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais um encontro e hoje nós trataremos de um tema que, dentro do nosso alcance de percepção, nós observamos que há um perfil de proclamar necessidades em tudo que existe, do reino mineral ao reino humano, é o humanoide. A gente vê que nós vemos uma pedra, ela tem a necessidade de ser bem tratada ali, senão ela será quebrada, esmagada. Nós temos uma planta, ela tem necessidade de água, de nutrientes, e ela vai demonstrando isso, ela vai proclamando a sua necessidade, e na medida da nossa sensibilidade e da nossa disponibilidade, nós vamos atendendo essa necessidade dela. Como o espírito é uma complexidade maior, a complexidade das necessidades também são maiores no humano. O espírito encarnado, então, natureza humana, vai proclamando suas necessidades não só através de uma sensibilidade sutil, inclusive da sua capacidade intuitiva, mas também através dos sentidos materiais. E como seres que já percebem a sua imanência com o Criador, que já traz uma abertura de consciência que permite enxergar suas responsabilidades, quem sabe diríamos que nosso grande trunfo será, primeiro, dedicarmos para atender necessidades naturais o máximo tempo, pensamento e energia possível, e o mínimo possível de tempo, energia e pensamento para satisfazer necessidades artificiais, que são aquelas criadas e mantidas pelo sistema materialista de ideias ou pela nossa ignorância. Na medida que vamos nos iluminando pelo conhecimento, vamos construindo sabedoria, com essa sabedoria nós vamos aprendendo a diagnosticar. E aí é o nosso segundo trunfo, conseguir diagnosticar bem quais são as necessidades naturais, aquelas que, mesmo sendo para a manutenção de aparatos físicos, estejam a serviço da evolução do espírito, estejam a serviço da melhoria de qualidade de vida e, portanto, de evolução para toda a humanidade. E quem sabe um terceiro grande trunfo nosso, dedicarmos a parte do nosso sensível para nos avaliar e ir percebendo se necessidades que seriam para ser artificiais, portanto, precárias e transitórias em nós, estão se tornando naturais na nossa pessoa, que vão nos fazer inclusive rótulos. As pessoas vão, ao lembrar de nós, lembrar, por exemplo, como pessoas estressadas. Ao pensar em nos encontrar, já pensarão que terão que vir com reservas, porque não trazemos sustentabilidade para possíveis confidências que ela se sentir na necessidade de nos passar, de nos fazer. Na medida em que vamos tendo esses três grandes cuidados, nós vamos alcançando algumas máximas de Jesus Cristo e colocando-as em relevo. Entre tantas orientações, nosso grande mestre nos traz o orar e vigiar. São duas ferramentas que nos levam à meditação, nos levam à reflexão e, portanto, nos levam à percepção, à melhoria da percepção. E nessa percepção, nós, voltando para a nossa responsabilidade social, nós teremos a autopercepção, estaremos nos diagnosticando
e verificando se estamos agindo responsavelmente. Com essas grandes máximas da meditação, a reflexão, sustentadas pela prece e pela vigiliatura, nós nos orientaremos no sentido de criar e atender necessidades plenamente evolutivas e irmos nos despojando das necessidades que confortam, que abrigam, que portanto fazem manutenção dos precários valores materialistas, a indolência, por exemplo, a exploração de terceiros, o luxo, a luxúria, a arrogância, vaidade, o orgulho exagerado, o consumo exagerado, que é taxado como consumismo, o exagerado apego a bens materiais, exagerado apego ao capital, que é o que é taxado como avareza. Nós vamos descobrindo ferramentas para ir nos despojando dessas qualidades precárias e alcançando as qualidades que essas sim devem crescer em nós, devem ser nossos agentes de iluminação, porque são as que devem apenas crescer, elas não devem ser diminuídas, enquanto as outras, as que são precárias, são as que devem ser diminuídas até conseguirmos despojar delas. Nessas necessidades naturais e artificiais que vamos lidando, num processo extremamente flexível e, portanto, extremamente delicado e perigoso, porque temos que estar muito atentos, nós vamos verificando até onde nós estamos sendo, inclusive, fiéis depositários das qualidades materialistas. E aí nós vamos descobrindo que não queremos mais ser. A oração, ela vai nos permitindo encontrar nossa identidade. E na medida que encontramos nossa identidade, através desse processo de diálogo intenso e profundo, primeiro conosco mesmos, depois com o nosso Criador, que nós nos associamos à vigiliatura, que nos permite, entre tantos outros domínios, alcançar o domínio do controle e da autoadministração, nós vamos, para e passo a isso, encontrando na força integrativa da vida, assessorados pelo autocontrole e pela autoadministração, encontrando quais são nossos maiores compromissos reencarnatórios. Abraçaremos nossas missões com garra. Nós não abraçaremos achando que aquilo é peso, nem nos perguntaremos por que eu tenho que fazer e fulano não. Nós perguntaremos por que eu tenho que fazer e já nos responderemos. Deve estar no meu projeto, eu trago condições para fazer, eu devo fazer, eu quero fazer e vou ser mais feliz fazendo. Quando nós vamos abraçando essas causas do fazer, porque aquilo compete a mim, está dentro das minhas capacitações e a minha sensibilidade me avisa que trago condições de fazer, nós vamos alcançando que devemos buscar todos os dias, mais e mais, a ordem do conhecer. Para esse conhecimento, nos encaminhar mais e mais para o saber. Na medida em que nós vamos alcançando os saberes, nós vamos constituindo uma densidade de viver. Na medida em que alcançamos essa densidade de viver, enxergamos melhor tudo o que há em nós e tudo o que há no nosso entorno e encontramos funcionalidade para cada coisa. Coisas muito ruins que estão no nosso entorno, coisas muito ruins que estão em nós, estão ali demonstrando que precisamos nos esforçar mais, orar mais, vigiar mais, trabalhar mais, dedicar mais tempo ao crescimento espiritual. E se estamos aqui para crescimento espiritual, na medida que essas coisas estão ali disponíveis, abertamente,
nos demonstrando que devemos fazer esse passo, nós vamos vendo como elas são funcionais ainda na nossa vida. Não são funcionais eternas, são funcionais precárias. É de tempo, é do tempo. É o nosso tempo espiritual ainda precisa da funcionalidade desses elementos. Na medida em que atentamente olhamos para esses elementos, para essas questões, nós perceberemos funções que já podem se tornar obsoletas, que não condizem mais com o patamar atual que Deus, através de todo o processo cósmico, já nos permitiu estar. Percebemos na humanidade pessoas que são verdadeiros vetores para nos ajudar a sair daqueles poços de obsolescência, e nos esforçamos pela eliminação desses elementos que já são obsoletos com relação ao presente. Nós nos enxergaremos na imanência do nosso Criador, perceberemos que esta imanência é a substância do equilíbrio para a composição da nossa identidade, nos identificaremos conosco mesmos, através da identificação com o nosso Criador, seremos mais responsáveis socialmente. Não temos dúvida, irmãos, que como caminhantes do planeta Terra, participantes dessa hipercomplexidade que se chama humanidade, seremos obrigados a viver situações que não gostaríamos de viver. Seremos obrigados a viver situações que nos causarão sofrimentos profundos e agudos, inclusive na ordem moral. Deixemos ali, naquela situação, com muita fé em Deus, gravada dignamente a força do nosso repúdio, o carimbo da nossa identidade. Deixemos gravado ali, enfim, o traço para a mudança. A doutrina espírita, essa doutrina fantástica que abraçamos, é acolhedora, consoladora, orientadora para momentos melhores. Os irmãos espirituais, os bons espíritos, encarnados e desencarnados, estão sempre disponíveis para nos orientar, cada uma vez que são fantásticos feitores de verdadeiros padrões de excelência de qualidade. Sejamos firmes, estejamos com eles, busquemos estar em sintonia com seus padrões através de um enorme esforço em querer acertar no bem. Sejamos homens de coragem, de espírito de trabalho para o bem. Tenhamos esperança e fé. Deus está em nós. Não deixemos que os baixios se estendam mais tempo do que o necessário. O bem haverá de ser sempre o combustível para produzirmos energia para a nossa felicidade, para a felicidade de terceiros, portanto, de toda a humanidade e do planeta Terra. O coronavírus está aí nos permitindo fazer profundas e muitas reflexões. Aprendamos com ele, esse nosso irmão tão pequenino, que necessitamos lentes tão poderosas para enxergá-lo, porque as lentes dos olhos de nossos aparatos construídos por cada um de nós ainda não o enxergam. Aprendamos com ele a lição que ele quer nos passar. Transformemo-nos, sejamos mais solidários, fraternos, responsáveis e, sobretudo, cumpridores de nossos direitos sociais enquanto espíritos em evolução. Muito obrigada por compartilhar conosco este momento sempre. Estejamos unidos e até o próximo encontro.